Fala rapaziada do canal UF, hoje finalmente vou falar sobre a minha arma predileta da Era Viking, o machado de guerra ou DNX. Esse daqui não é um DNX apropriado, já tá velho, o peso não é correto, ele não me vai ser muito útil agora, tá bom? Vou chamar o meu DNX de verdade agora. Pronto. Esse aqui é um verdadeiro DNX. E o que significa ser um DNX? Bom, basicamente é a cabeça do machado que vai dizer isso. E o cabo também, mas principalmente a cabeça. Essa cabeça daqui é uma cabeça do tipo M, da tipologia do Peterson. Não existem machados de guerra como a gente imagina, né, desse daqui. Vou chamar ele de DNX para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Não existe DNX antes do século X. Por quê? Porque essa cabeça começou a ser utilizada somente a partir do século X. Uma data estimada mais ou menos 940, mas não é muito preciso. Mas foi nesse momento que começou a ter o desenvolvimento desse tipo de arma. Antigamente os machados, eles eram mais robustos. Essa parte aqui, ela era muito mais grossa do que essa daqui. Claro, esse daqui não pode ser um DNX em sua totalidade, por causa que as pontas, a finura do gume, identifica melhor o machado, porque ele fica mais fino e mais leve ainda. Aqui o ferreiro teve que deixar um pouco mais grosso para não cortar os meus amigos quando a gente fosse treinar. Então eles eram machados de cortar lenha que podiam ser utilizados para batalha também, mas eles não tinham esse design aqui mais sofisticado e mais fino, então não podem ser classificados como DNX. Esse machado, além de ser utilizado pelos escandinavos, pelos nórdicos, também era usado pela guarda varengue, a guarda do Império Bizantino no século X, onde muitos vikings serviram a essa guarda. As fontes principais que nós podemos utilizar para poder tentar entender como era usada essa arma são as sagas islandesas e a tapeçaria de Bayeux, que é muito famosa pelos guerreiros usando esse machado nela. Mas essas fontes não nos dizem exatamente como utilizar esse machado. Não existe um manual deixado pelos escandinavos de como usar essa arma daqui. Ninguém falava como é que utilizava ela. Então o que nós podemos fazer para tentar reconstruir essa arma é olhar essas fontes, tentar entender elas e usar a arma de fato em luta. O que a gente pode fazer é ler as sagas, os momentos em que aparece esse machado, em que ele é citado. Um exemplo dessas que me vem na cabeça agora é na saga do Niall. Eu não lembro os nomes dos personagens, claro, não são nomes bem complexos, mas eles estão numa fuga. E acho que é um filho do Niall, que ele está perseguindo essas pessoas. Ele pula num lago congelado na Islândia, vai deslizando com o seu machado de guerra na mão e corta rapidamente os dentes da pessoa, acertando aqui na mandíbula do carinha. Depois ele ter tentado jogar o escudo como o Capitão América, e esse cara pulado e ainda acertou o cara no rosto. Claro, é um golpe simples, que a gente faz com o machado, de acertar o rosto da pessoa. Não diz a posição da mão nem nada, mas uma outra passagem que diz uma talvez melhor compreensão de como usar essa arma de maneira mais sofisticada. Claro, essas sagas elas são abertas a interpretações, mas como nós sabemos que eles eram guerreiros formidáveis, eles simplesmente não giravam essa arma como se fosse qualquer coisa que está na mão. Eles tinham um modo de utilizá-la. Nessa passagem da saga, se não me engano, é na Cormac Saga. Ele é uma pessoa emboscada com uma faca e ele pega o machado, acerta na mão da pessoa que está com a faca, diz lá que ele traz no ombro o machado, acerta na mão da pessoa, tirando a faca, desarmando ela com o golpe do machado, retornando para o ombro e então acertando o rosto da pessoa. Ou seja, foi um movimento mais pensado. Ele simplesmente não balançou o machado e acertou. Ele foi onde estava o golpe, provavelmente ele interceptou com essa parte do machado, ou até mesmo bateu com o martelo dele, tirando a faca da pessoa sem cortar a mão. Na saga não diz que a mão da pessoa foi cortada, ele só derrubou a faca da mão da pessoa, voltou para cima e acertou a cabeça da pessoa, dando um fim a ele na hora. A outra fonte que nós podemos utilizar é a tapeçaria de Bayeux, onde nós vemos guerreiros normandos utilizando esse machado.
E lá existe uma coisa muito interessante de se perceber em como eles eram utilizados. A primeira era, nós vemos os guerreiros utilizando o machado com a mão esquerda acima da mão direita, assim, desse jeito. O que isso pode implicar? Pode implicar em que, como a maioria das pessoas usavam o escudo na mão direita, você usar um machado desse jeito aqui, você consegue passar pela brecha do escudo da pessoa. O escudo de uma pessoa que é destra ficaria com a borda nessa parte aqui, os meus dedos, as pontas dos meus dedos seriam a borda do escudo, e a palma do meu escudo seria a bossa, a parte chapada do escudo. Se eu segurar com a mão direita para cima, o meu machado vai ficar na parte do escudo. Segurando com a mão esquerda, ele fica para a parte de dentro do escudo, onde a pessoa está, ou seja... Ignorem o que eu falei da mão, não fez muito sentido, mas é só imaginar a pessoa à sua frente utilizando um escudo com a mão direita e a quina do escudo apontada para você, e você utilizando um machado com a mão esquerda acima da direita, que você verá que as brechas são maiores. Fica mais fácil de você acertar a pessoa. E outra coisa que as pessoas costumam associar ao DNX é que eles eram muito compridos, porque na tapeçaria de Bayeux aparece eles muito compridos. Mas, se nós formos perceber, o contexto é diferente. Aqueles machados em que os nobres estão segurando, que o machado chega até aqui, o meu não alcança porque ele é menor, ele não é um contexto bélico, é mais um contexto de política, onde o monarca está querendo mostrar o seu poder, porque o machado também é um símbolo de poder. Então ele segurando daquele jeito, daquele tamanho, mostra o poder do monarca. Mas, nas partes em que o machado é utilizado na luta, nós podemos perceber que o machado é menor, Claro, o artista que fez a tapeçaria pode não ter seguido a estrutura, a anatomia das pessoas, dos seres humanos corretamente, claro, mas ele mantém uma certa escala nos desenhos. Eles não vão fazer um machado gigante maior do que a pessoa, um machado do tamanho que devia ser, como a pessoa estava vendo na hora. Se nós formos ver, por essas fotos que eu vou colocar aqui no vídeo, o machado, ele é 2 pessoas quase de tamanho. Se nós formos pegar só o machado da mão e colocar no pé, como está aqui no meu, ele vai ficar numa altura próxima do guerreiro. E o guerreiro que está utilizando a lança, por exemplo, que é só um filetinho assim bem fino na tapeçaria, a lança é quase do tamanho da pessoa. Ou pelo menos bem grande mesmo. O escudo também, o cavalo tem a sua proporção mais correta. Então isso deve implicar que o machado utilizado em luta, ele era menor, o cabo era menor. Existem achados de cabo, são 9 achados, se não me falha a memória, que são maiores de 90 centímetros. Eu vou colocar a fonte aqui do rapaz que comentou sobre isso, é muito bem detalhado o que ele fala. E dentro desses achados, o maior achado, se não me falha a memória, é do século 11 ou 10, tem somente 1,20 m. É o maior achado preservado de cabo que nós temos. O resto é abaixo. Sempre um número quebrado, entre 1,10 m, 1,11 m, 13 m. Não é certinho, tipo 1,15 m, 1,20 m, 1,10 m. Geralmente era quebrado, ou 91 centímetros, Então, por que eles são menores? Porque é mais fácil de você utilizar. Se você tem um cabo que é muito comprido, por exemplo, eu tenho 1,73 m. Se eu tiver um machado que tem quase esse tamanho aqui, eu não vou conseguir segurar ele aqui embaixo tão harmoniosamente, porque ele vai ficar muito pesado, ele vai querer cair demais. E esses machados primeiro não eram pesados, eles eram leves, mas conforme ele for ficando maior, o peso, a alavanca para baixo vai ser muito maior, então você não vai conseguir utilizá-los de maneira correta. Mais uma outra coisa que deve ser levada em conta no contexto da tapeçaria é a cota de malha que o guerreiro está utilizando. Nós vemos que eles utilizam a cota de malha junto do machado. Por quê? Se você não tem uma proteção como o escudo, usar uma arma dessa pode ser perigosa para você ser acertado, você fica muito mais exposto. Então, com a cota de malha junto do machado, você consegue ter uma proteção extra e se proteger de qualquer golpe, sem precisar de um escudo. Embora tenha uma parte na tapeçaria que um guerreiro está utilizando o machado com uma mão e segurando um escudo, um kite shield, um escudo gota, e está usando assim com uma mão e o escudo aqui, Agora, se ele está usando para bater, se ele está usando só para poder se defender, não sabemos. Mas que de fato dá para utilizar um machado de 2 mãos com uma mão? Dá. Não é a melhor coisa, mas você consegue se utilizar. Porque eles eram leves. Esse machado aqui, ele tem 1 kg.
eles eram bem leves. Tem um machado do século XI que o machado original deveria pesar mais ou menos uns 800 quilos. Tá? Ele foi restaurado pelo Vegard Vik, um cara que trabalha no Museu de Oslo, na Noruega. E ele refez o machado, tem todo o processo lá documentado. E o machado no final ficou com 1,3 kg, 1,5 kg, por aí. Mas podiam existir menores, né? Existem variações dessa cabeça, né? Do tipo M. Então eles eram leves. Você consegue utilizar com uma mão, mas usando com as duas mãos você consegue desbloquear todo o poder desse machado e manusear ele de maneira muito mais correta, né, no campo de batalha. Agora vamos falar um pouco como a gente pode utilizar essa arma da maneira mais eficiente possível, aproveitando o seu tamanho comprido. Como nessa época não existia proteção nas mãos, você segurar o cabo muito para cima, você vai expor a sua mão a um golpe. O que você deve fazer é abaixar a sua mão, segurar bem próximo ao final, e aqui é uma distância ideal para você conseguir utilizar o machado sem muitos danos na mão. Todas as vezes que eu testei esse machado, sempre que eu estico ele na minha altura máxima, ou seja, na altura do meu ombro, o máximo que a pessoa consegue fazer se tiver com uma espada é acertar os meus dedos. Não que isso não seja uma coisa tão ruim, né? Porque se eu tomar um golpe no dedo, eu não vou conseguir segurar a arma. Mas em compensação, eu ainda tenho meu braço intacto aqui. Então, utilizando ele para frente, você consegue ter uma linha de defesa maior para o seu adversário ter que atravessar. Ou seja, você pode usar ele como uma lança mesmo, mantendo a pessoa afastada com a ponta do machado. E quando a pessoa vem com golpe, você defende com o cabo. Ah, mas aí o cabo pode quebrar. Sim, pode quebrar. Mas ele não vai quebrar com um golpe só, se você tiver uma madeira boa e que esteja tratada. O ideal é você sempre manter a cabeça para frente para tentar até mesmo defender os golpes com essa parte do machado. Treinando o seu reflexo, você consegue pegar um corte de uma espada com essa ponta, com essa parte aqui, e direcioná-lo para fora. Você consegue pegar o cabo da lança e empurrar para o lado muito facilmente. Você consegue pegar a borda do escudo da pessoa com essa parte e empurrar para o lado, abrindo ela, se você segurar o machado com a mão direita. Isso é só com a mão direita. Com a mão direita você pode puxar também o escudo, não tão bem quanto com a mão esquerda na frente, mas você consegue mesmo assim puxar o escudo e ter uma boa distância para atacar no rosto da pessoa, ou atacar a mão da pessoa. Por ele ser leve também, você consegue utilizar muito bem as fintas com ele. Você consegue mirar em cima da pessoa, forçando ela a defender, trocando rapidamente e acertando o joelho da pessoa. E você consegue também estocar com o machado. O machado ele é uma arma que dá para estocar, não é como se fosse um cabo de madeira que você só bate, entende? Que não vai ter tanta eficiência, né, como uma lança, que a gente pensa em estocada, a gente pensa na lança, numa faca atravessando a pessoa. Mas esse golpe daqui, se você pegar com a ponta, você consegue furar um pouquinho, não tão profundo quanto uma lança, mas você consegue causar um estrago na pessoa. Mesmo você errando o golpe, só de você acertar com a ponta no rosto, ou com essa parte no rosto, com essa parte aqui no rosto, já vai ser um dano devastador. Se você acertar no queixo, você pode nocautear ou quebrar o dente da pessoa, você consegue quebrar o nariz da pessoa. Se você acertar no joelho da pessoa, você pode quebrar o joelho da pessoa. Se você acertar com muita força, você pode quebrar o dedo. Se você acertar o cotovelo da pessoa, você também pode... São danos muito problemáticos para se lidar, né? Que se acerta nas juntas das pessoas. E é um golpe bem contundente. Eu lembro de uma vez aqui, quando houve um campeonato no Rio de Janeiro, um cara estava utilizando um machado assim, o Poleaxe, né? Não era um DNX, mas era um Poleaxe que é mais ou menos parecido, ainda vou falar sobre ele. E ele acertou o rosto da pessoa só com um cabo e o nariz da pessoa sangrou, e ele estava com proteção, teve que sair do campeonato. Você pode puxar o escudo da pessoa, acertar o rosto dela e então levantar e atacar. Você pode, com a lâmina, empurrar o escudo da pessoa para a frente dela, impedindo a passagem dela, estocar
e então acertar no joelho da pessoa, porque o escudo vai estar no meio aqui, atrapalhando ela. Essa arma ela é muito versátil. Ela não é simplesmente um instrumento que você balança achando que você vai pegar alguma coisa porque você está batendo rápido e forte. Porque se você bater simplesmente sem nenhuma técnica, a sua arma vai parar lá atrás e até você voltar, por mais forte que você seja, um guerreiro experiente vai conseguir aproveitar essa brecha e te acertar no meio, esteja com uma proteção ou não. Outra coisa, né, que eu venho falando aqui é puxar o escudo. Na famosa parede de escudos, esse machado ele não era para vir de cima e acertar a cabeça da pessoa, né? A gente vê isso nos esportes modernos, por exemplo no Eastern Style, tem um vídeo meu aqui já comentando sobre esses estilos, em que você não pode ficar puxando muito porque é perigoso, você pode puxar e acertar o rosto da pessoa, e não vale acertar o rosto. Então, por motivo de segurança, eles batem por cima e também os cabos são maiores, porque o ideal seria você ficar atrás do seu amiguinho de escudo e ficar puxando o escudo da pessoa, atrapalhando o escudo, batendo no escudo dela, para a pessoa da frente acertar o inimigo. Então você usa ele para puxar o escudo, e não simplesmente só para bater na cabeça por cima, né? Numa questão de duelo, né, nós podemos também usar o machado cruzando a mão. Por que ele funciona? Vou demonstrar aqui um X de corte. Cruzando a mão e não cruzando a mão. Cruzei a mão, agora não vou cruzar a mão. Leva um pouco mais de tempo, porque você tem que soltar a mão, tentar na frente e redirecionar o golpe. Aqui você utiliza essa parte de baixo, a mão de baixo, para redirecionar o machado para cima, e aqui em cima você puxa de volta, terminando o corte e retornando mais uma vez. Ou seja, a mão que mexe o machado é a mão de trás, não é a mão da frente. A mão da frente ela fica só aqui para poder apoiar e direcionar quando for necessário. A mão que faz o machado se mover é a mão de trás, para bater, e a mão de cima auxilia. Ou seja, quando você for fazer o corte, a mão de baixo vai puxar e a da frente vai ir para, e a de cima vai para frente. Então, ó, puxei e joguei, puxei e joguei, o machado ataca. Então, é mais rápido você utilizar sem trocar as mãos. Claro que você pode bater, trocar a mão para mudar e diferenciar, porque daqui os golpes vão vir pelo lado do escudo. Se você trocar no meio do combate, ele vai vir por onde o escudo não defende, você pode pegar a pessoa de surpresa, mas leva mais tempo. E utilizando sempre ele para baixo, para poder gerar o máximo de velocidade e força possível. E você consegue também, devido ao peso leve dele, ser bem imóvel com ele, para defender o golpe, defender uma estocada, puxar o escudo, ficar estocando e mirar no joelho rápido, estocar e mirar na cabeça. Você consegue utilizar ele bem ágil, não tanto como uma espada, que é um pouco mais fácil de se mexer, mas você consegue usar ele bem rapidamente por causa das duas mãos. Outra coisa também, na hora de você defender, né, nunca defenda com as duas mãos assim. Defender um golpe aqui, defender assim com as duas mãos, porque você estará fazendo mais rigidez nessa parte aqui. Ou seja, se um golpe vier forte com uma lâmina afiada, ele pode causar um dano muito maior no seu machado do que se você estiver segurando assim, que você pode segurar o golpe e defletir, não causando tanto dano no seu cabo e ainda assim tentando te manter vivo. Eu vou colocar um vídeo de sparring aqui depois, que eu estou lutando com o meu amigo Felipe, ele está usando uma lança. E lá vão ver que eu defendo o machado assim, dos golpes dele, só para tirar da frente e evitando que a minha mão esteja no caminho, para poder eu ter mais, ó, distância e tirar. Depois que eu sinto que eu já estou seguro, eu volto com a minha mão para poder me preparar para atacar ou defender numa distância mais segura. Certo, nós vimos como utilizar o machado, mas não existe algumas outras armas que são parecidas para a gente poder tentar entender? Existem. No caso seria o Pole Axe, né? Não consigo imaginar uma
tradução para o português de poleaxe, né? Ao pé da letra seria machado de asta, né? Machado de haste, que seria isso aqui. Mas eu vou falar o termo poleaxe e alabarda. É importante nós sabermos que quanto mais recursos históricos nós utilizarmos para tentar entender como era uma arma, melhor. Mas precisamos saber também diferenciar o contexto dessas armas e principalmente a estrutura delas. Vou focar no poleaxe um pouco mais, porque ele leva machado no nome também, né? O que seria um poleaxe, né? Eu vou estar colocando aqui a foto para vocês poderem ver. Mas o poleaxe ele tem na sua própria estrutura uma lança, um martelo mais proeminente e algumas hastes de ferro aqui para manter melhor o machado preso no cabo. E alguns até tem tipo um disquinho assim para evitar que uma lâmina escorregue e pegue na mão do cavaleiro. Por que essa arma é diferente do DNX? Porque ela tem todos esses aparatos e o contexto que ela é utilizada é quando as armaduras de placa já são também utilizadas no campo de batalha. Ou seja, o cavaleiro medieval está com a sua espada na cintura e o seu poleaxe na mão, armadurado e protegido contra qualquer outro golpe, principalmente na mão. Nessa época já existiam as gauntlets, que são luvas de ferro e que protegem o dedo e a palma da sua mão. Tem até algumas que tem umas rodelas aqui para evitar que a espada passe para o braço da pessoa, que também estava protegido. Então você consegue realmente utilizar muito mais versatilmente o cabo. Você consegue colocar o cabo assim, né, como uma das posturas. Você consegue colocar aqui, ó, se não me falha a memória, essa é a posta di donna, né, a posta da senhora do Fiore, manual italiano, e que daqui você pode desferir um baita de um golpe, ou você consegue entrar para fazer alguma outra defesa, né? Você tem posturas como utilizar, como a porta de ferro, né? Assim, se não me falha a memória, eu não sei muito bem sobre Fiore e esses manuais, mas já vi algumas coisas sobre. Então o contexto é diferente. Você pode realmente usar o cabo mais para cima para chegar próximo da pessoa, entrar aqui e derrubar ela, puxar a pessoa, né? Ou quando for uma luta de dois cavaleiros armadurados, você consegue só utilizar o martelo e segurar mais aqui para chegar próximo da pessoa e tentar desferir uma martelada mais forte, né? Porque você está segurando aqui mais em cima, para dar com mais força na cabeça. Você consegue usar a lança, né, para realmente estocar com o machado e aproveitar a brecha da pessoa, do cavaleiro armadurado, e entrar nela com a lança. Então você tem esse contexto diferente e não tem esse medo de você perder as mãos. Então não adianta nós tentarmos utilizar o DNX como poleaxe, porque se você tomar um golpe aqui, você pode ou perder os seus dedos ou o seu cabo ser destruído. Então é melhor você manter a sua distância, como nós vemos na tapeçaria de Bayeux, os guerreiros segurando o machado aqui para frente. Outra coisa é os movimentos que você pode usar com o poleaxe. Você consegue com muito mais firmeza aparar um golpe com ele, porque você tem a lança aqui em cima para te dar mais segurança, para a arma travar entre a lança e o machado. Aqui uma espada, uma lança pode escorregar para o lado e acertar você. Com o poleaxe ela só pode sair para cá, porque se ela for para cá ela vai ser presa na lança. Então você consegue manipular melhor a arma da pessoa caso você chegue a entrar em contato com a arma dela. Você também consegue mais distância, porque o poleaxe ele é maior do que o DNX. Ele é mais ou menos da altura da pessoa, um pouquinho maior. Ele não tem 1,20 m. Claro, poderiam existir alguns exemplares menores, mas eles normalmente são de 1,50 m, 1,40 m, são maiores. A alabarda nem se fala, a alabarda é muito maior. Então, quando nós tentamos reconstruir essa arma, não podemos utilizar 100% os golpes do poleaxe. As derrubadas que eles têm, né? O jogo estreito, né? Que é chegar perto e tentar derrubar a pessoa. Com essa arma, dá pra fazer, dá. Mas, se você não tiver uma boa proteção, você pode estar se expondo para a pessoa, se você for correndo para cima dela sem cuidado nenhum. Com a alabarda, tem alguns movimentos que nós podemos até tentar traduzir para esse machado, né? Trazer para ele. Você puxar a arma da pessoa até o chão, dar um passo e atacar a cabeça. Você usa mais essa parte aqui do machado, né, da alabarda, para poder direcionar a arma do inimigo ou a alabarda inimiga.
tem um vídeo, se não me falha a memória, eles são da escola alemã. Acho que é Mayer o nome do cara, não lembro, né? Eu não estudo muito bem esses caras. Mas lá ele tem, são vídeos, acho que são 6 vídeos, comentando, né? Mostrando passo a passo dos movimentos com a alabarda. Eu acho eles mais úteis para esse machado, porque eles usam essa parte da alabarda muito mais do que para desferir ou chegar muito perto com o cabo. Com isso nós terminamos e vimos tudo que pode ser utilizado, ou seja, ele pode ser usado de maneira defensiva, usando a cabeça dele, mantendo a distância, usando estocadas e fintas para poder manter o inimigo longe, e isso também é a maneira ofensiva de utilizar ele, né? Em vez de você tentar dar golpes muito fortes, querendo girar o machado inteiro, use ele de maneira mais cirúrgica, para entrar nas brechas e aí sim você desferir um golpe poderoso, porque você consegue, sim, treinando bem a sua mão, né, a parte de baixo, você consegue tirar uma espada, por exemplo, né, ou puxar ela para baixo com essa parte aqui, puxar bem rápido e estocar para poder interromper a pessoa ou só deixar ela confusa, né, com um golpe bem dado no rosto e depois um golpe bem forte seguindo no rosto, onde você queira acertar. Vimos também que ele é diferente fundamentalmente do poleaxe e da alabarda, seja no tamanho ou na cabeça do machado, e que ele não tem como ser utilizado como essas duas armas por causa do tamanho principalmente e o contexto das armaduras em que essas outras armas eram utilizadas, e que você tinha a proteção da mão, e que se na Era Viking você perdesse a sua mão, como você não tinha nenhuma proteção, você não iria conseguir lutar, principalmente, né, porque você não tem os seus dedos ou a sua mão. E com isso chegamos ao fim do vídeo, com essa interpretação sobre o DNX, né, como ele era utilizado, entendendo as fontes que remetem ele, né, que falam sobre ele, entendendo a diferença entre ele e um poleaxe, que não dá pra gente usar ele da mesma maneira, não dá pra atacar da mesma maneira, se defender até dá, mas eles são fundamentalmente diferentes. E essa é a arma favorita de minha pessoa, o que me fez começar a estudar sobre os Vikings foi esse machado daqui. Então me despeço, meus queridos, aquele abraço e até o próximo vídeo. E não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho e se inscrever nesse canal e mostrar para os amiguinhos também. E aquele abraço, rapaziada.